a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é o domingo da Bíblia, dia da Bíblia, domingo da Palavra de Deus. Deus nos fala através de 2 livros. São 2 livros que Deus usa para nos falar. O primeiro livro é a vida, os fatos, os acontecimentos. Deus nos fala através das realidades da vida, realidades religiosas, econômicas, políticas, ecológicas, sociais. Deus nos fala através das pessoas, das suas realidades. E Deus nos fala através da Bíblia, da sua palavra. Precisamos escutar a palavra de Deus. Não apenas escutá-la, é claro. Porque a palavra de Deus não pode entrar num ouvido e sair no outro. A palavra de Deus precisa entrar no ouvido e cair no coração. Precisamos nos deixar ser convertidos pela palavra de Deus. Escutando a palavra, na celebração, nos encontros, na nossa oração pessoal, ou às vezes no grupo, na família, temos que nos perguntar: o que essa palavra está dizendo para mim hoje? Porque às vezes nós temos a mania de achar que o que está sendo proclamado, o que Deus está falando, é para o outro. Ah, o fulano, a fulana poderiam estar aqui ouvindo tudo isso. Não, é eu. O que a palavra de Deus está dizendo para mim hoje? Essa palavra que eu estou escutando. Por isso que a gente não pode ficar distraído, seja na celebração, qualquer encontro, quando a palavra de Deus está sendo proclamada. Porque Deus está falando. Agora, quando os ministros, as ministras proclamam a palavra de Deus, é Deus que está falando. Então eles e elas estão emprestando a sua voz para Deus se dirigir a cada um, a cada uma, a todos nós, portanto. Para nós. Então precisamos estar atentos, deixar essa palavra arder o nosso coração, deixar essa palavra nos incomodar, deixar essa palavra nos questionar
nos interpelar, porque a palavra de Deus nos orienta, nos educa, nos confronta. A palavra de Deus nos anima. Por isso é feliz, é bem-aventurado aquele, aquela que escuta a palavra de Deus e a coloca em prática. Eu ouvi um testemunho muito bonito de uma pessoa, provavelmente o dia que ela foi à igreja, à missa ou celebração, algum encontro, ela ouviu, deve ter ouvido algo sobre o perdão. E aí no testemunho dela ela diz: quando eu ouvi a palavra de Deus, eu fiquei incomodada, porque há 48 anos eu não falo com meu cunhado. Coisinha boba que aconteceu, a gente não se fala há 48 anos. Depois que eu ouvi a palavra de Deus, eu fui até ele pedir perdão. Nos reconciliamos, nos abraçamos e todo mundo ficou muito feliz. Toda a família ficou muito feliz. Por quê? Porque ela deixou a palavra de Deus entrar no ouvido e cair no coração. Porque ela estava atenta à palavra, porque ela deixou a palavra arder o coração dela, tocar no seu coração. E assim tem que acontecer conosco. A gente ouve a palavra de Deus no domingo, sobretudo, não é? E por que que às vezes a gente não muda? Por que que às vezes a gente não se converte daquilo que é preciso se converter, daquilo que é preciso mudar? Porque a gente não presta atenção à palavra de Deus como deveríamos prestar. Porque às vezes nós não damos aquela atenção, aquele apreço, aquela acolhida à palavra de Deus. É por isso. E ninguém tem o monopólio da palavra de Deus. Ninguém é dono da palavra de Deus. Ninguém tem o uso exclusivo da palavra de Deus. É isso que nós vimos tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, né? Aqueles dois homens que não estavam na tenda, Eldade e Medade, e que estavam profetizando, que estavam falando de Deus, que estavam falando da palavra de Deus, fazendo o bem. E aí Josué foi lá e falou para Moisés: olha, esses dois homens estão falando, estão profetizando, não é? Mas eles não estavam na tenda, então nós temos que proibi-los. Moisés diz: você está sentindo ciúmes por mim? Oxalá que todos pudessem anunciar e testemunhar as maravilhas de Deus. Oxalá que todos e todas tivessem empenhados a praticar o bem, a trabalhar pela paz, pela justiça, por uma vida digna para todas as pessoas. E no Evangelho também, João vai dizer para Jesus: vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue, porque ele não é do nosso grupo. E Jesus vai dizer: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Se ele está fazendo bem, ele não é contra nós, então ele é a nosso favor, diz Jesus. Que oxalá que todos, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus, tivessem empenhados a praticar o bem, a trabalhar pela civilização do amor, por uma sociedade fraterna, humana e justa. Deus não é propriedade de ninguém. A sua palavra não é propriedade de ninguém. Então todos devem estar empenhados. Então por isso nada de ciúme, nada de exclusivismo, nada de inveja. E vamos todos, os homens e mulheres de boa vontade, crentes ou não, trabalhar pelo bem, pela paz, porque todos que lutam pelo bem, que fazem o bem, que são solidários, que são humanos, que são samaritanos, estão em sintonia com Deus, mesmo que às vezes não acreditem em Deus, mas está fazendo o bem, está sendo humano, justo, ético. Então,
ele não é inimigo de Deus. Muito pelo contrário, ele é amigo de Deus, mesmo não acreditando. É isso que Jesus quer ensinar. E depois Jesus vai colocar alguns ditos, né? E o mais forte é esse: se a tua mão te leva a pecar, corta-a. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. Se teu olho te leva a pecar, corta-o. Jesus aqui não está falando de mutilar. Por isso que nós não podemos fazer uma leitura fundamentalista ao pé da letra da Sagrada Escritura. Porque senão a gente vai achar que Jesus está mandando a gente se mutilar. Não é isso. É um modo de falar para transmitir o ensinamento, para dizer uma grande verdade. O que Jesus então quer dizer com isso? Ele quer dizer que devemos arrancar da nossa vida todos os sentimentos e atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus, com o seu evangelho, com os seus ensinamentos, com a sua mensagem. É isso que ele está dizendo. Destruir o mal pela raiz. Não permitir que o mal vença o bem. Então a nossa vida deve estar em sintonia com o amor de Deus, com a sua palavra, com o seu projeto. Então é nesse sentido que ele fala, né? Cortar a mão, arrancar o olho, cortar o pé. Não é no sentido de mutilar, mas de mudança de vida. Que a nossa vida esteja de acordo com a vontade de Deus. E hoje também está criando o costume, né, do mês de setembro ser também o mês amarelo, no sentido de refletir sobre a questão do suicídio. O suicídio é uma realidade que está aí, né? Jovens, crianças, adolescentes, adultos, e que nós também temos que estar atentos, sem julgar, sem ter atitudes de preconceito, sem ignorância, dizer, isso aí é frescura, é falta de Deus. É falta de Deus você dizer isso, que é falta de Deus. Tem pessoas com depressão, síndrome de pânico, ansiedade, ou outras situações difíceis, outros problemas. Essas pessoas precisam de acolhida humana, fraterna. Essas pessoas precisam ser escutadas, acompanhadas com amor. Deus nos fala também através destas realidades e que nós temos que estar atentos, né? Por isso na paróquia nós temos a pastoral da escuta. Alguém necessitando de ser escutado, alguém, a gente sabe de alguém que precisa dessa escuta, desse acompanhamento, liga na secretaria da paróquia, marca um horário de atendimento, né? Mas precisa disso. Vamos ser mais humanos, nada de julgamento, nada de condenação. Nós vamos ser irmãos, irmãs. Nós temos que tomar cuidado, porque agora com esse negócio de celular, de rede social, né? A gente dá mais valor a isso. E às vezes a pessoa está ali querendo falar, ou está com algum problema, a gente não percebe. Então vamos estar atentos, vamos ser irmãos, né? Vamos ser amigos, vamos estender a mão, né? Então que Deus nos ajude a viver cada vez mais a sua palavra, a perceber esse Deus que nos fala, pela sua palavra, pela vida, pelos acontecimentos. Vamos agora professar a nossa fé